E no dia de hoje o Bovespa cai dos 123 mil pontos e chega na sua mínima histórica dos últimos 6 meses. Então desde o dia 1 de janeiro de 2024 ele não havia chegado neste mesmo patamar e não para de cair. E junto com isso o dólar acaba subindo para 5,20, também chegando próximo da sua máxima histórica no ano. E o que está acontecendo com a nossa bolsa brasileira? Será que é hora para começar a se preocupar? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. São vários motivos que fazem a nossa bolsa estar despencando. Vamos começar pelo principal, o fluxo estrangeiro de capital. Quase 50% da nossa bolsa é composta pelos investidores de fora do Brasil. E se você for observar nos últimos dias, praticamente não tem entrado capital e só tem saído. O estrangeiro retirou no dia 27/5 quase 200 milhões, no dia 24, 25, no dia 23, 750 milhões e assim vai indo. E quando coloca o seu capital, é uma vez ou outra 800 milhões, 45 milhões, sendo que sai muito mais. Chegou a sair recentemente 1 bilhão de reais no dia 25, quase 1,4 bilhão no dia 30, no dia 17/4, 3,3 bilhões de reais. Já na parte dos institucionais, ou seja, as empresas e os fundos, também está mais tirando o capital do Brasil do que injetando o seu dinheiro. Saiu no dia 22/5, 1,6 bilhão, foram vários dias com sequências de saídas. Aí no dia 23 teve uma entrada de 97 milhões, então acaba ficando desproporcional. Já para pessoas físicas, como é um número menor na bolsa, acaba não tendo tanto impacto e também está saindo bastante capital. Se formos observar, o gráfico é muito mais acentuado para baixo, que representa a saída de capital, comparado à entrada de capital, que são essas linhas azuis para cima. E quais são os motivos de toda essa saída de capital da bolsa recentemente? Um dos principais motivos é que recentemente o Fed acabou mantendo os juros norte-americanos entre 5,25% a 5,5%. Então eles estão indicando que está sem rumo para a meta de inflação. Ou seja, enquanto a geração de empregos for acima da expectativa, muito provavelmente esse corte na taxa de juros vai acabar sendo mais lenta ou não vai acontecer. E esses juros acima de 5% lá no mercado norte-americano acaba sendo muito atrativo, porque você tem que considerar esses juros e em si a valorização de uma moeda perante a outra. Então o real desvaloriza perante ao dólar, então além de você estar ganhando os juros, você também está ganhando na paridade das moedas. Fora que é um país muito mais estável, e se você investe em empresas americanas, a tendência é que se mantenha sendo uma boa empresa, sólida, crescendo lucros no longo prazo, é muito maior comparado aqui no Brasil. Mas se os juros norte-americanos estão atrativos, as empresas são melhores, o que faz os investidores investirem nas nossas ações brasileiras? Basicamente, é em si o dividendo, já que ele não é tributado por enquanto e representa quase a totalidade do retorno ao acionista. Vamos pegar como exemplo o Banco do Brasil, que é uma ação que historicamente paga um bom dividendo. Podemos observar que ele sempre manteve um payout bem saudável, um payout que não ultrapassa os 45% do seu lucro. Então o banco ainda reteve bastante dinheiro para continuar crescendo e mesmo assim, se pegarmos em 5 anos, ele não cresceu cotação praticamente, ele está igualado quase no mesmo preço que chegou lá em 2019 por volta de 27 a 28 reais. Mas aquela pessoa que comprou o Banco do Brasil naquela época não está no prejuízo e teve um bom retorno por causa dos dividendos. Isso que não estamos considerando uma empresa que tem um payout muito alto. Aí as pessoas podem atribuir a falta de crescimento da empresa porque ela distribui muito lucro e não consegue crescer. Não é o caso do Banco do Brasil. Ele tem um payout bem modesto e, teoricamente, era para ele ter um bom crescimento, já que ele retém bastante lucro. E em 5 anos, em vez de você ter saído no 0 a 0, pelo menos você teria um retorno de 46% no período. Fazendo uma conta bem de padeiro, quem comprou o Banco do Brasil a R$ 27 em 2019, digamos que tenha comprado R$10 mil por essa cotação, teria comprado 370 ações. E se você for somar os dividendos pagos todos os anos, já teria retornado para o bolso de quem investiu R$ 8,76, dividido por R$ 27 que comprou, então já retornou para o seu bolso 32,44%. Ou seja, a pessoa não estaria no 0 a 0 no prejuízo hoje por causa dos dividendos, o que torna a bolsa atrativa
diminui o risco, já que as empresas aqui no Brasil não crescem tanto igual as americanas. Por isso que são negociados um preço sobre lucro menor e não faz sentido taxar os dividendos. E não só por isso, porque que contabilmente não faz sentido taxar os dividendos, é a famosa bitributação. Eu quero te explicar na empresa que eu trabalho. Nós somos uma distribuidora e também vendemos no varejo óleos lubrificantes, filtros e peças automotivas. Então a cadeia começa da seguinte forma: é comprada a matéria-prima, é pago os impostos, a indústria fabrica o óleo, então também é pago impostos lá naquela cadeia, PIS e COFINS, substituição tributária e por aí vai indo. Aí nós, que somos uma distribuidora e também atendemos o varejo, acabamos comprando, por exemplo, o óleo lubrificante de outro estado, que na maioria das vezes acaba sendo São Paulo, pagamos 33,04% de substituição tributária, fora em alguns produtos que também têm o IPI. Depois disso, também pagamos 9,25% de PIS e COFINS sobre a venda de cada mercadoria. Claro que temos o crédito do PIS e COFINS na entrada, que também é 9,25%, porém a base de cálculo é menor. O preço de venda é bem maior e acaba tendo a diferença nessa base de cálculo, ou seja, mais impostos, por volta de 3 a 4%. Então, no total, pagamos quase 40% de imposto na mercadoria, na verdade é repassado ao cliente, e no final, depois do lucro, ainda é cobrado cerca de 25% do imposto de renda e mais 9% da contribuição social. Então, é 34% sobre o lucro líquido, isso de forma trimestral. Então, tem toda essa cadeia de tributação, desde a fábrica, que também é tributado o lucro, desde a distribuidora, e desde também outra loja de varejo que, por exemplo, possa ser o nosso cliente. Então é uma tributação tremenda e não faz sentido. É uma cadeia de impostos e pagar imposto sobre o dividendo não faz sentido porque já é lucro líquido. Já foi pago o imposto de renda e a contribuição social. E por que eles estão sedentos por impostos? Nada mais do que isso. Esse é o déficit atual do governo. Em abril, de forma atualizada, já são R$1 trilhão. Chegamos nesse mesmo patamar em 2020 por causa da pandemia. Então, motivos óbvios, muitas pessoas receberam auxílios, tiveram que fechar alguns comércios e por aí vai indo. Então, foi a maior pandemia da história. Depois, continuou se normalizando e em 2023 começou a desandar de vez. E uma das principais causas desse déficit também é o nosso sistema de aposentadoria. O nosso saldo previdenciário no acumulado em 12 meses, no caso, desde o começo de 2024, está em 306 bilhões de déficit. Então o INSS cada vez mais está colapsando, sendo que temos 57 milhões de contribuintes atualizados em 2022 e beneficiários já estão em 39 milhões. Então a relação está quase 1,5 vezes. A cada uma pessoa aposentada, praticamente 1,5 pessoas está contribuindo. Por isso que eles querem dificultar cada vez mais taxar os dividendos para que você não consiga investir em ações e fique totalmente dependente do sistema previdenciário. Quem começa a investir e tem 20, 30 anos para continuar investindo, se começa aos 25, muito provavelmente aos 55 anos, se investiu durante esses 30 anos em boas empresas, nem precisa ser uma quantia muito alta por mês, já estará aposentado e não irá depender do INSS e quiçá se aposentar. Talvez até lá, a idade pode ser 80, 85 anos para poder se aposentar, isso se ainda existir o INSS, porque com o rombo que está tendo, seja nas contas públicas ou até mesmo no nosso sistema previdenciário, nada garante que irá continuar existindo. Sendo que o governo já havia dito que para 2024 o que eles esperavam era um déficit zero, ou seja, equilibrar as contas públicas, o que não está acontecendo. Na verdade, ao contrário, está tendo um déficit e eles prorrogaram para 2025 essa promessa. Então isso acaba frustrando o mercado, já que não tem seriedade fiscal, não tem comprometimento com a política fiscal brasileira e não está preocupado em cortar gastos. E outro ponto que acaba contribuindo também para essa queda na bolsa são as interferências que está acontecendo nas estatais recentemente. Então foi demitido da Petrobras o seu ex-diretor, o Jean Paul Prats, e o Lula acabou nomeando outra diretora no seu lugar, a Magda. E isso tudo vem se intensificando depois que o Prats começou a defender o pagamento dos proventos extras no exercício 2023. Então os dividendos extraordinários não estavam agradando o governo.
Então você junta a manutenção na taxa de juros norte-americana com a tendência que se mantenha nesse bom patamar comparado aos últimos anos, o que dificulta o investimento brasileiro já que não se torna atrativo. Com isso, o fluxo estrangeiro da B3 acaba tendo uma saída muito acentuada e o volume de entrada não fica nada expressivo, causando essa queda no Ibovespa, que também é pressionada pelo déficit fiscal que estamos tendo e esse descomprometimento com as contas públicas e com a meta fiscal para 2024, junto com todo aquele movimento sobre a taxação dos dividendos que já indicou que o governo é favorável e está sedento pela taxação para arrecadação de impostos, junto com interferências nas estatais, vai acabar acarretando uma bola de neve, o que faz a nossa bolsa despencar, não conseguir forças para subir e andar de lado por bastante tempo. Porém, acaba sendo um dos maiores momentos para acumular boas ações de boas empresas a bons preços. Quando a bolsa começar a subir novamente, você terá acumulado muitas ações, colherá um dividendo alto, uma valorização também bem expressiva e terá um yield on cost bem maior. Então, enquanto as ações não estão subindo, é a melhor hora para poder acumular boas empresas e bons papéis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.